A revolta dos malês foi um levante de escravos muçulmanos que ocorreu na cidade de Salvador, na Bahia, na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835. Os escravos planejavam tomar o poder na cidade, libertar os seus irmãos de cativeiro, expulsar os brancos e estabelecer um governo islâmico. Os escravos se inspiraram nas ideias de liberdade e igualdade da Revolução Francesa e também foi influenciada por outras rebeliões que aconteceram na África e no Caribe, como por exemplo a Revolução Haitiana, a Guerra dos Marabos e a Guerra dos Oiós. Olá, História Amigos, seja muito bem-vindo ao canal Histórias do Brasil. No vídeo de hoje, vamos explorar sobre um dos episódios mais importantes da história do Brasil, que foi a Revolta dos Malês. E vamos saber o que foi essa revolta, quem participou dela e como ela aconteceu. E também quais foram as suas consequências. A Revolta dos Malês tinha como liderança escravos de origem africana, principalmente da etnia Haussá, que eram chamados de malês por usarem um amuleto no pescoço, chamado de caramujo ou gregório, que continha versículos do Alcorão escritos em árabe. Eles acreditavam que esse amuleto os protegia dos ataques dos brancos e dos feitiços dos escravos não muçulmanos. Os malês tinham uma rede de comunicação secreta que era baseada na escrita e na oralidade. Eles também usavam bilhetes, sinais, senhas e mensageiros para se informar sobre os planos da revolta e se coordenar entre si, além de possuir uma hierarquia militar, como comandantes, capitães, tenentes e soldados. Eles também tinham um líder religioso, chamado de almirante, que era o responsável por conduzir as orações e abençoar os combatentes. Eles eram adeptos de uma forma de islamismo, chamado de sufismo, que enfatiza a experiência mística e a devoção pessoal a Deus, onde praticavam rituais como o zikir, que consiste em repetir o nome de Deus ou uma frase sagrada acompanhado de movimentos corporais e respiratórios. Para que a rebelião pudesse acontecer, os malês então se organizavam em grupos secretos, recrutavam outros escravos, arrecadaram dinheiro, armas e munições e traçaram um plano de ataque onde pretendiam aproveitar a festa da Nossa Senhora da Guia, pois lá se reuniam muitos fiéis na igreja matriz e para eles seria um ótimo momento para iniciar a revolta. A revolta começou por volta das 22 horas do dia 24 de janeiro de 1835, quando um grupo de malês saiu de uma casa no bairro da Vitória e se dirigiu para o Pelourinho, onde estava a sede do governo. No caminho, eles encontraram uma patrulha da polícia e acabaram entrando em confronto. O tiroteio chamou a atenção dos moradores e das autoridades, que logo acionaram as tropas militares e as milícias civis para reprimir a revolta. A luta e o quebra-quebra se estendeu por toda a madrugada, com os malês tentando alcançar os seus objetivos, mas encontrando uma forte oposição dos brancos. Os malês eram em menor número, mas lutavam com coragem e determinação, usando as suas armas e os seus conhecimentos nas artes marciais. Eles também contavam com a ajuda de alguns escravos que se juntaram à revolta no meio do caminho e de alguns libertos e brancos simpatizantes da causa. Mesmo com todo o empenho dos envolvidos, a revolta foi sufocada por volta das 6 horas da manhã do dia 25 de janeiro, quando os malês foram cercados e capturados na ladeira da praça. Muitos deles foram mortos em combate, outros foram feridos ou presos. Os sobreviventes foram julgados e condenados a penas severas, como açoites, degredo, além do enforcamento e esquartejamento. Os corpos dos malês foram expostos em locais públicos, como um aviso para os demais escravos, para não se atreverem a se revoltarem, ou então eles teriam o mesmo fim. As mulheres também tiveram seu papel na revolta dos malês, não só de apoio e participação, mas também de resistência e liderança. As mulheres africanas
eram parte das revoltas organizadas pelos malês, mas não assumiam posições de comando por conta da ideologia e práticas conservadoras acerca do papel das mulheres. No entanto, algumas mulheres se destacaram por sua coragem e ousadia, como foi o caso da Luísa Maim, que é considerada uma das principais articuladoras da revolta. Luísa Maim era uma africana livre da etnia Jeje, que trabalhava como quitandeira e se recusava a se converter ao cristianismo. Ela usava sua casa como quartel-general dos malês, onde eles se reuniam, estudavam, planejavam e se armavam. Ela também era a mãe de Luiz Gama, um dos maiores poetas e abolicionistas do Brasil. Luísa Maim conseguiu escapar da repressão da revolta e partiu para o Rio de Janeiro, onde também se envolveu em outras rebeliões negras. Ela era um símbolo de luta e resistência das mulheres negras contra a escravidão e a opressão. A relação histórica da revolta dos malês com o Brasil atual é uma relação de memória, de reconhecimento e de luta. A revolta dos malês foi um dos maiores e mais significativos movimentos de resistência contra a escravidão e a opressão no Brasil, e se revelou a força e a organização dos escravos muçulmanos, que buscavam a sua liberdade e a sua dignidade. A revolta também mostrou a diversidade e a riqueza da cultura africana, que influenciou e marcou a formação da sociedade brasileira. No entanto, a revolta dos malês também foi um episódio de violência e crueldade contra os escravos e os libertos, que foram vítimas de repressão, tortura, execução e deportação. A revolta foi sufocada pelas autoridades imperiais que tentaram apagar a sua memória e o seu significado. Por isso, a história da revolta dos malês foi silenciada e esquecida por muito tempo, e só recentemente foi resgatada e valorizada. Hoje, a revolta dos malês é considerada um patrimônio histórico e cultural do Brasil, e um símbolo de luta e resistência dos negros e dos muçulmanos contra a escravidão e a opressão. A revolta inspira os movimentos sociais que reivindicam o reconhecimento e a reparação das injustiças históricas, a promoção da igualdade racial e religiosa e a valorização da diversidade e da identidade afro-brasileira.